Bom, pessoal, boa noite. Estamos nós mais uma vez aqui nessa nossa aula presencial e videoaula também. E o conteúdo ainda é filosofia, né, como foi aí, né, proposto, né, para eu trazer, né, essa disciplina para vocês, aí, no caso, aqui pela Escola Monte Sião, né, supletivo aqui no Monte Sião. O conteúdo de filosofia de hoje, ele tem a ver com o conteúdo que nós trabalhamos, porque ele vai falar um pouco a respeito dos filósofos, né? Eu vou citar basicamente dois filósofos que de certa forma trazem uma visão específica em relação a uma ação humana, né? Nós vamos falar a respeito da vontade. A filosofia, ela trabalha todos os temas possíveis, né? Desde psicologia até o universo, como nós trabalhamos nas aulas anteriores e como foi exposto naquela aula anterior em relação ao conteúdo de filosofia. Então, o tema de hoje é a respeito da vontade, como que isso é organizado. Só que, para mim, de certa forma, desenvolver esse tema, trabalhar esse tema, é interessante que eu tenha uma bagagem ou uma resposta filosófica frente a isso. Então, qualquer coisa que a gente for analisar e falar, é necessário que você tenha uma base, uma fonte, né? Que você tenha um conteúdo que você possa defender aquilo que você está falando, que você possa justificar de uma maneira, vamos dizer assim, eficaz aquilo que você está falando. Então, não é, por exemplo, só o advogado, quem trabalha, por exemplo, com oratória, né? Que tem que defender aquilo que fala através de uma análise, vamos dizer assim, jurídica, através de livros, através de leis, através de incisos, né? Qualquer um pode defender, né, o seu ponto de vista, a sua ideia de uma maneira precisa. Por exemplo, né, um posicionamento político. Hoje em dia é muito comum, na crise que nós estamos passando no nosso país, várias pessoas defenderem um posicionamento político, né? Defenderem uma posição política em relação àquilo que está acontecendo no nosso país. Isso é comum. Cada um tem a sua visão, cada um tem a sua interpretação de mundo, cada um tem a sua resposta àquilo que está acontecendo. Agora, embasamento sobre aquilo que ele está falando, poucos têm, né? Nós percebemos isso daí. Então, para qualquer assunto da vida, desde os assuntos mais cotidianos até aqueles que exigem vamos dizer assim, uma resposta melhor, é interessante que a gente tenha uma bagagem, que a gente tenha uma resposta satisfatória frente àquilo que nós iremos falar e responder. Por isso que eu vou citar esses filósofos, né, que de certa forma fazem parte do tema que nós iremos trabalhar hoje e desenvolver esse tema, né, conosco, né, logicamente com vocês e comigo também, né, porque toda aula ela é uma construção, né, ela é algo que realmente vai nascendo, vai se desenvolvendo e chega a um ato final, chega a um desenvolvimento, vamos dizer assim, eficaz. Se eu fosse dar essa aula, por exemplo, outras vezes, eu daria ela de forma diferente. Nada é igual, né? Porque o pensamento ele age de maneira diferenciada, né, no caso. Então vamos lá. Vamos falar a respeito da vontade. O que é vontade? Então, vontade, a gente conhece muito bem o que é. Nós sabemos o que é vontade, né? A língua portuguesa expressa bem essa palavra, que é o que? O desejo. Você tem um desejo de realizar algo, né? Você tem uma vontade. Você quer realizar algo. Você tem uma necessidade. Você precisa satisfazer isso, você precisa realizar isso. Isso daí é fisiológico, né? A vontade, ela faz parte do ser humano, ela faz parte do nosso dia a dia, ela está implícita em nós, e não só em nós. Os animais também, eles têm a sua própria vontade, né? Eles têm a sua vontade específica de realizar muitas coisas, né? de se alimentar. É tudo num plano fisiológico, tudo num plano, vamos dizer assim, natural, biológico, né? Então os animais, eles têm essa vontade. Não somente os animais, os mamíferos, mas também os insetos. Todos os seres vivos, de certa forma, ele tem uma vontade. A necessidade impulsiona eles a realizar aquilo. E isso não deixa de ser uma vontade, não deixa de ser um desejo, né? E isso daí faz parte aí da constituição dos seres vivos, faz parte daqueles que vivem, né? A vontade, né? Essa necessidade de você realizar aquilo que você precisa, aquilo que nós realmente precisamos. Eu escrevi O Poder da Vontade, porque a vontade, se você observar, por exemplo, a história, né, e eu como professor de história, eu posso, aí, de certa forma, defender um pouco esse ponto de vista. Todas as realizações humanas, elas nasceram a partir da vontade. É a vontade do ser humano de ter uma vida melhor. A descoberta do fogo,
A vontade do ser humano do quê? De cozinhar melhor os alimentos, de se aquecer, né? A descoberta da roda. A vontade do ser humano de não desprender tanta força assim para executar uma função, para executar uma ação. Então, essa necessidade do ser humano de executar uma ação mais rápida, melhor possível e sem tanto esforço físico, fez ele desenvolver o quê? A roda. A domesticação dos animais, também o consumo da carne, o consumo, por exemplo, da lã com os carneiros, os animais de tração, os animais que sempre foram utilizados aí para levar coisas, para levar objetos, né, que o ser humano não conseguiria levar, né, por si só e de maneira rápida, o transporte de mercadorias. Então essa necessidade, essa vontade, né, de suprir essa necessidade levou o ser humano a realizar muitas coisas, né? A princípio, a vontade fisiológica. Então nós temos vontade de nos alimentarmos, temos várias vontades, né, que permeiam o nosso dia a dia. Isso aí nos leva ao quê? À vida, né? Só que a vontade em si, nós iremos compreender isso, ela não é só algo relacionado nos homens, nos seres humanos, não é algo só relacionado a essa questão fisiológica, a essa questão, vamos dizer assim, biológica, onde você tem que matar aquela sua necessidade de se alimentar, você tem que matar aquela sua necessidade, né, de ter acesso àquilo ou àquele bem, né, ou aquele objeto de consumo. Os seres humanos, eles têm uma vontade, ele pode ter a capacidade de desenvolver uma vontade superior a essa vontade, superior a essa vontade fisiológica, a essa vontade biológica, aquilo que somos constantemente estimulados nos nossos dias, né? Observamos isso da maneira como a televisão, os filmes, né? Esse estilo de vida que nos é apresentado nos leva, entendeu, a desenvolver essa vontade fisiológica, né? Essa vontade de você consumir, essa vontade de você ter aquele produto, essa vontade de você ter aquele objeto. O ser humano enquanto objeto, o ser humano utilizado como objeto, né? É uma deformação dessa vontade, que a princípio que ela é fisiológica, né? Não relacionado aí às questões humanas, relacionamento humano. Eu citei na aula anterior, eu falei a respeito dos filósofos, né? Falei a respeito dos pré-socráticos, falei a respeito do período de Sócrates, aí vem Sócrates, Aristóteles, Platão. Falei a respeito dos filósofos ali da antiguidade clássica também, né? Dos epicureus, né? Dos estoicos, né? Voltados aí aos epicureus, né? O epicurismo voltado ao prazer por excelência, né? A única maneira de você satisfazer a sua vida é você se voltando ao prazer, e já os estoicos negando esse prazer, né? E se voltando a uma moral, né? A única maneira de você dar sentido à sua vida é realizando algo que está além do prazer, simplesmente, né? Falei a respeito das escolas filosóficas do período medieval, a patrística, com Santo Agostinho, né? Utilizando de estratégias e ações, vamos dizer assim, ligadas a Platão, em relação ao mundo das ideias, em relação ao mundo das realizações, civitas Dei, civitas humanis, aquilo que Santo Agostinho desenvolveu enquanto, vamos dizer assim, enquanto algo relacionado à ação de fora para dentro, relacionado vamos dizer assim, ao destino, à predestinação. Você não tem uma escolha específica, né? Você é levado àquilo porque você tem que passar por aquilo, né? Uma espécie de karma, né? Logicamente Santo Agostinho não era, vamos dizer assim, hinduísta, não compartilhava esse pensamento oriental, mas de certa forma a defesa dele era que Deus já organizou todas as coisas e você não tem essa livre iniciativa. Isso é Santo Agostinho. Depois, através da escolástica, observamos Tomás de Aquino também, desenvolvendo aquela ideia, né, de que o ser humano ele escolhe aquilo que é bom para si, um princípio aristotélico, né? E em cima de Aristóteles vamos desenvolver esse pensamento também. E passando esse período da Idade Medieval, chegamos à Idade Moderna. Você vê o empirismo, você vê o racionalismo. O empirismo é a filosofia, é o conhecimento adquirido através da experiência, o racionalismo através da razão, né? As escolas filosóficas que acompanham esse período, a grande explosão de conhecimento que ocorreu nesse período logo após o período medieval, com o Renascimento, o ser humano realmente
buscando compreender muito mais a si mesmo, deixando de lado o aspecto teológico da vida, da realidade, e avançando muito em todas as áreas do conhecimento, desde o conhecimento cultural, artístico, até o conhecimento científico em si, como resultado dessa mudança de pensamento, dessa mudança de visão de mundo, de realidade. Falei a respeito da filosofia contemporânea, e dentro dessa filosofia contemporânea nós iremos trabalhar Schopenhauer, né? Vamos trabalhar um pouco a respeito de Schopenhauer, o que ele desenvolveu enquanto essa questão que nós iremos trabalhar como vontade. E Schopenhauer faz parte aí da escola alemã, discípulo de Kant, né? Que faz aí uma crítica à razão. Então eles trabalham nessa, vamos dizer assim, nessa visão de mundo, criticando, vamos dizer assim, elementos racionais, né? Aquilo que temos como verdades absolutas. Esses filósofos, eles tiveram essa prerrogativa de criticar, né? Essa, vamos dizer assim, a visão de mundo. Mas vamos lá, vamos falar a respeito do tema de hoje, que é a vontade. E fique à vontade. Como eu falei anteriormente, né? Vamos começar a desenvolver esse tema de vontade com Schopenhauer. Schopenhauer, ele foi um filósofo do século XIX, e ele desenvolveu algo muito interessante, que é um livro que chama O Mundo da Vontade e Representação. Então, para Schopenhauer, a vontade, né, ela é, vamos dizer assim, o motor da vida, é o que nos impulsiona. E Schopenhauer, ele foi além. Para ele, todos os objetos, eles têm uma certa vontade. Os filósofos, de certa forma, não se apegam simplesmente a um ser humano, a uma pessoa em especial, né? Eles desenvolvem uma ideia, uma contemplação de que tudo partilha. Muitos filósofos trabalham dessa forma, de que o mundo partilha daquela informação, daquele conhecimento, daquela visão de mundo que ele propôs. Então, para Schopenhauer, até mesmo as flores, as plantas, elas seguem a sua própria vontade, né? E é um destino inevitável essa vontade das flores, dos animais de crescimento, né, de se alimentarem, e por aí vai. Todos os seres, eles seguem a sua própria vontade. Só que Schopenhauer, ele tem uma visão pessimista em relação a isso. Para Schopenhauer, isso daí, essa vontade, né, essa pulsão do ser humano em desenvolver algo, em fazer algo, e isso está, vamos dizer assim, acima, vamos dizer assim, do freio, acima da razão, está acima das nossas próprias escolhas, a vontade nos domina. Schopenhauer trouxe isso daí, né, à tona naquele contexto onde ele viveu, né? Só que ele propôs uma ideia, uma concepção de vontade pessimista. Então, para Schopenhauer, a vontade, ela é algo assim, pernicioso, ela não faz bem, né? E o ser humano, ele nunca vai ser feliz. Para Schopenhauer, por exemplo, o ser humano, ele nunca é alegre. Na verdade, ele tem momentos, né? Olha a visão dele. Ele tem momentos de não tristeza. Ele tem momentos que ele não tem, vamos dizer assim, está passando por uma tristeza, algo catastrófico, uma tragédia, algum problema de saúde, enfim. Então, quando ele não passa por nenhum problema, né, não é que ele é feliz, ele não está passando por um problema. Para Schopenhauer, a dor é sinônimo de vida, né? Então, essa é a concepção de Schopenhauer em relação à vida e em relação à vontade. Então, para Schopenhauer, a vontade, né, de todos os seres aí do universo, de todos os seres da Terra, não somente o ser humano, ela é algo pernicioso, ela é incontrolável e perniciosa. Essa é a concepção de Schopenhauer em relação à vontade. Vamos continuar em relação a isso. Eu ia falar a respeito de Aristóteles, mas eu vou deixar Aristóteles aí para uma parte posterior. Hoje nós iremos compreender, vamos dizer assim, a realização enquanto fruto, vamos dizer assim, positivo da vontade humana, daquilo que o ser humano desenvolve enquanto vontade. Os psicólogos também, logicamente, a ciência ela vai trabalhar a vontade, só que ela vai se voltar à concepção fisiológica, neurológica, né? Que é realmente, vamos dizer assim, um desejo que nasce para suprir uma necessidade sua, né? Você tem uma necessidade específica e a vontade, ela é, vamos dizer assim, ela é o nome que se dá a essa necessidade, é esse desejo que vamos dizer assim, que nasce dessa necessidade, né? E que é realizado, logicamente. O que é interessante em compreender em relação a essa questão da vontade humana,
É que a vontade humana, ela sim, né? Compreendendo um pouco assim em relação àquilo que Schopenhauer disse, porque como eu falei anteriormente, tudo aquilo que a gente fala, a gente tem que ter uma base, ou científica, ou filosófica, citar alguém que falou algo semelhante a gente, até mesmo para você contestar, né? Para você ter, vamos dizer assim, legitimidade naquilo que você fala. Isso em qualquer lugar, até não, por exemplo, numa festinha infantil, entendeu? Você vai falar, por exemplo, a respeito de algum time, se não conhecer a respeito do seu time de futebol, você não vai conseguir defender, entendeu? Aquilo que você está falando. Se você não conhecer, por exemplo, um filme, você não vai defender aquilo que você está falando. Como eu falei a respeito da política e qualquer outro assunto da vida, né? As mulheres falando a respeito de roupa, a respeito de moda, as mulheres têm um conhecimento maior em relação a isso, né? Se você não tiver base, você não tem como defender, né? Sua discussão fica aleatória, né? Você pode facilmente ser contestado. Isso aí é bom. É bom a gente ter essa base, né? Esse exercício de conhecimento, porque assim tudo aquilo que a gente fala tem mais propriedade em qualquer área. Se você, por exemplo, trabalha com vendas, quanto mais propriedade você tiver para você defender aquele produto, melhor é, né? Você tem um resultado melhor e satisfatório. Então, em qualquer área nossa é interessante a gente ter essa habilidade, né? Que seria, por exemplo, de um médico, né? A gente sabe que tem muito médico que não explica, né, de certa forma as coisas porque muitas vezes não quer, né? Mas o bom médico é aquele que age, né, de maneira clínica também, lógico, a princípio. Ele age na profissão dele de maneira satisfatória, né, oferecendo o recurso, né, o medicamento ou o diagnóstico necessário para aquela patologia, para aquela doença, e ele sabe explicar isso ao paciente. Ele sabe descrever isso também, com propriedade e conhecimento de causa. Então, é interessante, né? Em todas as áreas do conhecimento em si, a gente ter essa propriedade e essa habilidade, logicamente. Então, vamos lá. A vontade, como eu falei anteriormente, né? Ela pode ser dividida de duas formas, né? Os animais e nós também, nós temos uma vontade fisiológica, que é aquilo que nos leva ao consumo, que é aquilo que nos leva a você ter um produto. Você está com vontade de comer, você vai lá e come. Está com vontade de beber água, você vai lá e bebe. Se você tiver condições financeiras para você sustentar essa sua vontade, você pode consumir várias coisas. Por quê? Porque você tem poder capital para isso. Então a vontade, essa vontade, ela não nos diferencia muito dos animais, que é uma vontade fisiológica, uma vontade automática, ela é mecânica, vamos dizer assim, ela é instantânea, né? Ela não é algo que nasce, por exemplo, assim, do fruto de uma reflexão, né? De uma necessidade, vamos dizer assim, interior, de uma necessidade mais elevada, que pode te levar a satisfazer muitas vontades fisiológicas, né? E uma boa qualidade de vida, por exemplo, né? Há uma satisfação, entendeu, maior do que simplesmente realizar um ato prático, né? Um ato fisiológico, né? Algo, vamos dizer assim, que não nos diferencia tanto assim de outros seres vivos. Essa vontade que eu estou falando, que eu realmente creio como algo assim que pode realmente nos levar a uma satisfação melhor, né? A algo que realmente pode nos levar a uma vida melhor, a uma realização mais completa, pode ser compreendido e entendido como vontade idealística. Então, o ser humano, diferente dos animais, ele tem duas vontades específicas. Ele tem uma vontade fisiológica, que é essa vontade, entendeu? Vamos dizer assim, instantânea, essa vontade natural, né, que cada ser vivo tem, e a vontade idealística. O que seria a vontade idealística? É a sua vontade de mudanças, né? É a sua vontade de ter uma vida melhor, são os seus sonhos, seus desejos, seus planos, né? Suas necessidades interiores, né? Por exemplo, assim, né? Você tem alguma vontade específica assim? Qual a sua vontade assim de, por exemplo, ser músico, tocar algum instrumento, ou ter alguma profissão? Qual é a sua vontade? Para tocar violão. Você tem a sua vontade, né? E percebo que é interessante que vocês compreenderam logo a diferença, entendeu, entre uma coisa e outra, né? Você poderia citar, por exemplo, uma vontade, por exemplo, ter um carro. No entanto, você citou, entendeu, a vontade, o que? Idealística, o seu sonho, o seu desejo. Não precisa nem tocar muito nisso, né? Quer dizer, é um ponto interessante. Qual que é a sua vontade? Ir
para a faculdade. E fazer qual curso? Então, bioquímica. Bioquímica. Maravilha. Então isso daí faz parte dessa nossa vontade idealística, desse nosso desejo de fazer algo acima daquilo que nós estamos realizando e fazendo. Isso daí que nos motiva, entendeu, a vida. E todos nós somos, vamos dizer assim, cercados por essa vontade também. É que, infelizmente, no nosso mundo, entendeu, muitas vezes nós temos que esquecer essa vontade, ou deixar de lado, para satisfazer outras necessidades, para que nós venhamos sobreviver, né? Para que nós venhamos organizar a nossa vida de uma maneira pragmática. Então, sonhos que aparentemente são banais, como tocar violão, ir para a faculdade, e muitos outros, entendeu, que podem ser compreendidos como coisas assim, vamos dizer assim, desnecessárias, ou não interessantes, ou supérfluas, né? Na verdade, reflete o nosso interior, a nossa necessidade, pode nos completar a princípio em si, porque a vontade é algo que vai sendo construído dia após dia, não só a vontade fisiológica, mas principalmente a vontade idealística, que é um exercício também de construção, de pensamento, desejo, sonho. Mas a vida que nós levamos muitas vezes nos faz tentar esquecer ou deixar isso de lado, né? E o interessante é nós desenvolvermos essa vontade idealística, esse desejo, mesmo, entendeu, em meio a muitos problemas e dificuldades, né? Porque a vontade, entendeu, ela não tem preço, você não precisa pagar, entendeu, ela é de graça. Então a vontade você pode, entendeu, conservar isso daí. E o como eu falei anteriormente, o que levou o ser humano às grandes realizações? Eu falei a respeito da antiguidade, né? Eu falei a respeito da pré-história. Mas a escrita, por exemplo, a necessidade de você organizar as crônicas dos reis, sim, e também a necessidade de você organizar aquilo que entrava, aquilo que saía. Uma necessidade comercial levou o ser humano à escrita e, consequentemente, ao alfabeto, né? A domesticação de animais também, eu falei, a agricultura, você ter esses recursos mais próximos de si, né? O ser humano, ele é movido por vontade. A vontade leva ele a realizar muitas coisas, né? Leva ele a fazer tanto coisas boas quanto coisas más, né? Infelizmente, o ser humano ele tem esse poder, e a vontade nos leva a isso daí. A vontade de um mundo melhor, por exemplo, levou muitos filósofos a imaginarem, a conceberem um mundo melhor. A vontade, por exemplo, entendeu, de uma sociedade mais justa e igualitária levou os gregos a desenvolverem a democracia. Então a vontade, por exemplo, de um cientista desenvolver a cura para uma determinada doença, talvez por uma questão pessoal ou não, levou a ele a novas descobertas científicas. É logicamente que uma necessidade, o contexto que nós vivemos histórico, né, esse contexto, nós somos seres sociais, né, isso daí nos leva, entendeu, a formularmos, vamos dizer assim, situações, saídas, respostas àquilo que nós estamos vivendo. Lógico, com certeza. Nós observamos isso, por exemplo, em quem age de maneira justa, logicamente, não de maneira, vamos dizer assim, parcial ou tirânica, né? Em relação à política, em relação, por exemplo, à medicina, à área de ciência, à área de tecnologia. A necessidade e a vontade de você ter um mundo melhor, de você construir uma realidade melhor. Então a sua vontade, por exemplo, de tocar violão, ela pode gerar uma outra vontade, por exemplo, de você ter uma banda, de você, por exemplo, tocar na igreja, de você tocar em outros lugares, de você crescer em conhecimento, de você ter vontade de aprender outros instrumentos, de você ter vontade de fazer uma faculdade de música também, por que não? Né? A vontade é algo que vai crescendo e vai se desenvolvendo, a vontade idealística, né? Essa vontade que faz parte das nossas vidas e nos leva a viver muito além do princípio fisiológico. E por que as pessoas, de certa forma, vivem de maneira, vamos dizer assim, fisiológica, preso a essa vontade fisiológica, preso a essa necessidade, a esse desejo de você simplesmente consumir produtos, né, de você simplesmente viver aí longe desses ideais, desses sonhos, dessas, vamos dizer assim, dessa vontade idealística, desses ideais, dessa, vamos dizer assim, realidade que você sabe que pode ser satisfatória a sua vida e te levar a uma vida muito melhor. Porque a partir do início da Revolução Industrial, né, houve uma necessidade de produção e consumo muito alta, né, principalmente consumo. Então essa necessidade de consumo levou as pessoas levou toda, né, a sociedade a viver simplesmente
né, para consumir. Então as pessoas, elas precisavam trabalhar, elas eram cerceadas, né, de uma educação satisfatória, já vista a maioria ser analfabeto, mesmo nesse período. A alfabetização, por exemplo, assim, de maneira integral, mesmo o Brasil que tem um déficit muito grande em relação a isso, mas a alfabetização como nós conhecemos, né, ela é algo muito recente, vamos dizer assim, na história, né? Porque até então, não só no Brasil, mas em muitos outros lugares, nem todos tinham esse conhecimento, nem todos sabiam ler, compreender, enfim, entender e interpretar como nós observamos em nosso dia. Então, a vontade, né, essa vontade fisiológica, ela predomina porque há uma necessidade social, né, há uma ideologia, um conjunto de ideias, há uma ação, né, uma realidade que nos envolve, uma mentalidade, né, de que nós realmente temos que trabalhar e consumir, e o que nos dará grande satisfação é simplesmente o consumo, né, não a realização e vamos dizer assim, a necessidade, a confecção de uma vontade idealística, a construção de ideais, de sonhos, né, de realidades. Nós sabemos que pode transformar nossas vidas e a vida daqueles que estão à nossa volta. Então, essa vontade fisiológica, ela é o que predomina, e ela é o que determina a sociedade que nós vivemos. Porque se todos tivessem uma vontade, vamos dizer assim, idealística, se todos fossem felizes, se todos conseguissem, de certa forma, realizar aquilo que tanto sonham, né, serem construidores da sua própria história, não levados, entendeu, pela cabeça dos outros, né, com certeza, entendeu, seria vamos dizer assim, um passo, uma dificuldade, né, seria um muro, um impedimento maior, entendeu, para essas empresas venderem esses determinados produtos. Então, o que leva o consumo desenfreado, por exemplo? Todos nós conhecemos pessoas que gastam muito, né? E o que leva o consumo? Ele deposita a alegria e o desejo dele naquilo que ele está consumindo. Quando você compra alguma coisa, você sente alegria sobre aquilo lá, mas é algo meio que passageiro, né? Quanto mais você tem, mais você quer gastar, né, achando que aquilo vai suprir, entendeu, aquela sua necessidade, né, aquela sua necessidade, vamos dizer assim, na verdade irá suprir a sua necessidade, mas a sua necessidade fisiológica, a sua vontade fisiológica, mas não irá, entendeu, completar, não irá dar sentido total à sua vida. E nesse ponto, Schopenhauer estava certo em relação a isso, que o ser humano era infeliz, por quê? Porque ele fica sempre buscando novas vontades e desejos. Nesse princípio fisiológico, biológico, sim, mas em relação a ideais e sonhos, não. Os ideais não têm preço, os ideais são baratos, né? São gratuitos, né? Nossa vontade é gratuita. A vontade de tocar violão, né, de desenvolver o sonho de tocar violão, de aprender a tocar violão, de ser músico, e provavelmente, com certeza, ele tem outras vontades específicas na vida dele também. Ser veterinário, legal, maravilha. Isso é vontade de ser biomédico, mas outras vontades que você também tem, né, dentro de si, é o que leva você a ter a vida que você tem e não se conformar com a sua realidade. O outro problema que nós observamos nos nossos dias é essa conformação com a realidade que as pessoas têm, né, e esse pessimismo muito grande de que haverá mudanças na vida dele, né, e consequentemente de maneira generalizada. O Brasil é campeão disso, né, em relação ao pessimismo, em relação a essa baixa autoestima do brasileiro em relação à nação e em relação a si mesmo. É logicamente que a gente não pode ser, entendeu, idiota, ser, vamos dizer assim, fantasioso, né, e achar que, por exemplo, nós somos seres, né, superiores, né, que basta você desejar, né, e querer que você vai atrair aquilo que é de bom para si. Não. Nós teremos observar também que a vontade por si só, sem uma ação, ela não se realiza, não se concretiza. É necessário uma ação, é necessário uma atuação para que essa necessidade, para que essa realidade venha se fazer presente, venha se materializar, né? Para que essa vontade venha realmente acontecer, venha dar início àquilo que nós queremos. Então essa primeira parte é para descrever essa questão de vontade, e de cara vocês já compreenderam muito bem e diferenciaram essa questão, por exemplo, de vontade fisiológica, né, e vontade idealística. Uma coisa que é interessante também em relação a essa questão de vontade idealística é verbalizar aquilo que você quer, né?
Não é, entendeu? Aquele discurso de palavra tem poder. Não é isso, não. Mas é você, entendeu? Definir qual é a sua vontade. Então, às vezes, porque infelizmente, nós somos levados a deixar nossa mente no piloto automático. Então, a gente é anestesiado. A gente trabalha, chega em casa, vê novela, dorme, trabalha no outro dia. Quer dizer, a gente não tem nem que pensar em nós mesmos, naqueles que estão conosco, né? É uma realidade, é uma verdade. Então, é uma rotina que nos leva, vamos dizer assim, a uma relação distante até de nós mesmos, né? E isso daí também, você pode, entendeu? Vamos dizer assim, colocar isso daí como, vamos dizer assim, início de fim de relacionamentos, de casamentos, de famílias. As pessoas não conversam, as pessoas não dialogam mais, presos a essa realidade virtual também, que é algo que escraviza. Se você só viver para isso, se você só pensar nisso, se você deixar de lado aquilo que você poderia fazer pessoalmente, né, e fazer virtualmente, se você viver muito mais, entendeu? O plano virtual do que o plano real. Então isso daí leva, né, consequentemente nós observamos isso nos nossos dias, né, através de várias notícias ruins e desagradáveis que nós observamos na televisão e vemos, né, é um fato, né, é uma realidade que nós enfrentamos no nosso dia a dia, né? Justamente por quê? Porque as pessoas não têm tempo nem para si mesmas. E mesmo quando, por exemplo, eles têm tempo, por eles não estarem acostumados, entendeu? Ou desenvolverem o hábito de analisar a si mesmo, de se interiorizar, de você compreender aquilo que é bom para si, a sua vontade idealística, aquilo que realmente você sabe que pode ser significativo, aquilo que você sabe que você pode realizar e fazer. Mesmo quando nós temos tempo, nós não realizamos esse exercício, nós não fazemos isso porque nós estamos condicionados a viver dessa forma que é mais conveniente ao mercado, conveniente à sociedade ao qual nós vivemos. E isso é pernicioso, né? Isso é o que nos afasta de nós mesmos e nos leva a muitas frustrações. Pode, fica à vontade. E nos leva a muitas frustrações, nos leva a muitas infelicidades, né, em virtude de tudo isso. Mas vamos lá. Falei a respeito de vontade fisiológica, o que é característico em relação aos animais, né, e nós também temos isso é muito bom também. Não podemos também questionar e achar que isso é necessário sim para a sobrevivência, senão você não vive, entendeu, né? E falei a respeito da vontade idealística, são seus sonhos, né, são os desejos, né, a sua vontade, vamos dizer assim, que está acima daquilo que é fisiológico, você sabe que pode ser muito bom para si, né? E falei a respeito do papel histórico em relação a isso, né? A ação de homens que de certa forma, através da sua ação, né, transformaram e mudaram toda uma história, uma realidade de mundo, né, em várias áreas do conhecimento, atuação profissional e científica. E agora nós iremos falar a respeito da ação. Como que nós iremos aí desenvolver essa questão de ação? E a ação, ela pode ser dividida dessa forma, né? Logicamente que você, entendeu, pode desenvolver o seu plano de ação, o seu plano de desenvolvimento frente a essa sua vontade. E mesmo na internet, os livros de autoajuda, de certa forma, eles trabalham várias questões e alternativas para que você possa desenvolver essa, vamos dizer assim, realidade. O problema de muitos livros de autoajuda, entendeu, é desconsiderar o papel social. Então, por exemplo, entendeu, você tem uma vontade de ser médico, você tem uma vontade de ser médico, só que a realidade social que você vive é muito terrível, entendeu, né? Você passa até dificuldades alimentares, por exemplo, é um exemplo. Você está longe dos grandes centros urbanos, né, que poderia desenvolver essa faculdade, né, ou esse curso de medicina. Você não tem apoio financeiro nenhum, né, e os empregos que você tem, que você, vamos dizer assim, desenvolve, são empregos relacionados aí à atividade física, não relacionado, por exemplo, ao intelecto, e o salário que você recebe é muito baixo. Então, quer dizer, os livros de autoajuda consideram essa realidade social que nós vivemos. É uma realidade social que existe, entendeu? Que não pode ser considerada. Então, os problemas dos livros de autoajuda, se você for ver, é desconsiderar essa realidade social e achar que basta você fazer assim e desejar que você vai realizar. Isso é uma mentira, é falacioso. O problema das ciências sociais, muitas vezes também, entendeu, achar que toda essa realidade social, ela vai
impedir, ela vai tornar impossível a realização do seu sonho. É uma mentira também, é falacioso, né? Não é, entendeu, por aí, né? O fato de nós, por exemplo, entendeu, né, sermos de origem humilde, né, e tudo ser mais difícil para nós, não significa que você não possa realizar aquilo que você quer. Não significa que mesmo, entendeu, que demore um pouco, você venha realizar aquilo que você deseja. E até muito mais daquilo que você deseja, aquilo que você pensa. Então isso daí é o quê? Isso aí não deixa de ser uma realidade. Então as ciências sociais, né, os críticos, né, ao observar, por exemplo, essa questão de autoajuda, o poder individual, eles acabam por anular também a individualidade, a ação individual de cada um. E o pensamento, vamos dizer assim, individualista, que muitos autores e livros de autoajuda, né, desenvolvem, trabalham, também é real por quê? Porque eles consideram esse aspecto social. Agora, quer dizer que não há uma saída para nossas vidas? Não há uma saída? Quer dizer que tudo isso que nós estamos falando agora é mentira? Não é uma realidade? Não é uma verdade? Não. É uma realidade, é uma verdade. A vontade não pode ser negada. O poder da vontade, esse poder que nos leva, nos impulsiona a vida, não pode ser negado, não pode ser deixado de lado. Então, por exemplo, né, vou citar um exemplo meu, a minha vontade, né? Quando eu fui fazer o curso de História, eu sempre, né, gostei muito das histórias bíblicas, né, do contexto bíblico, né, de compreender toda aquela realidade. Então, em determinado momento da minha vida, eu quis compreender e entender aquela realidade. Então, isso daí me fez fazer história. Só que, logicamente, então, minha origem também é humilde, não foi fácil, né? E através das bolsas do governo, que as pessoas tanto criticam, né, eu consegui fazer a faculdade de História, né? E, logicamente, não caiu do céu também, né? Foi através do programa Bolsa Escola da Família, né? Se fosse através do ProUni também seria muito bom também, mas foi através do programa Escola da Família. Durante 4 anos eu trabalhei com comunidade, né, nos finais de semana, para que eu pudesse ter acesso a essa bolsa, e através dessa forma eu fiz História. Depois eu fiz a minha especialização, né, dinheiro suado, né, que era praticamente, não era tudo pagamento, mas era grande parte daquilo que eu ganhava e aplicado nessa minha formação. Então, nesse sentido, eu realizei a minha vontade idealística. Talvez eu não tinha nomes para isso daí, mas desenvolvi a minha vontade idealística. E qual que é a minha vontade idealística, né, vamos dizer assim, agora, pelo menos a princípio, né? É trabalhar da forma como eu estou trabalhando com vocês. É lógico, com um número maior de pessoas também, né? Através da prática de oratória, do discurso, do conhecimento, trazendo as informações, transformando vidas, né? Transformando pessoas através desse diálogo, né? Desses assuntos que, de certa forma, podem melhorar nossas vidas. Basta nós observarmos a vida de uma maneira, vamos dizer assim, otimista, satisfatória, né? Não preso à nossa realidade, que nós estamos cercados, e nem também, entendeu, preso simplesmente à nossa própria, vamos dizer assim, ação individual triunfalista, né? Mas cônscios de que esse nosso movimento, entendeu, de você ter o desejo, você ter uma vontade, você ter um sonho, de você colocar no papel isso daí, de você verbalizar, de você falar para outras pessoas isso aí, de você ter conhecimento daquilo que você quer e você lutar em prol disso, é algo que pode acontecer, é algo que pode ser real. Por exemplo, na minha formação eu poderia muito bem deixar de lado, entendeu? Eu poderia muito bem não realizar o meu curso, né? Não ficar aos finais de semana, entendeu? Ali trabalhando como eu fiquei, mas eu optei por isso daí. E através das bolsas, né, que o nosso país desenvolveu de uns anos para cá, né, você observa que muitas pessoas que não teriam condições nenhuma de fazer uma faculdade hoje fazem e vão até para o exterior. Viajam de avião, coisa que eu nunca fiz, viajar de avião, por exemplo, né? E pretendo fazer um dia, lógico. Eu acho interessante, né? Então observamos, entendeu, que as pessoas, quando têm vontade mesmo, quando têm desejo, se apegam a toda e qualquer chance de realizar aquilo ali. É lógico, entendeu, de uma maneira justa, não de uma maneira perniciosa, né? Sem, entendeu, passar a perna em ninguém, né? Sem prejudicar ninguém, sem prejudicar a si mesmo, não se vendendo por tão pouco, né? A classe artística, por exemplo, entendeu? Você vê hoje em dia, né, algumas discussões em torno daquilo que aconteceu em relação à cultura do nosso país, tal, quer dizer, são acontecimentos políticos, né, que nos levam a algumas reflexões. Artista, por exemplo, não é vagabundo, né?
O artista, principalmente o artista, não, todos os artistas, principalmente não, todos os artistas, né? Ao desenvolver a arte, trabalhar a arte, ele não é vagabundo, ele dedica todo o seu tempo, esforço, suor para aquilo e recebe pouco para isso. Seja ele músico, um artista plástico, um artista teatral, né? Artes cênicas em si. Então, quer dizer, ele não é vagabundo, ele não é alguém, entendeu, que não quer trabalhar, ele trabalha, o trabalho dele é aquele. Você vê, por exemplo, o sacrifício que um ator tem para entrar numa novela, para entrar nessas grandes emissoras é muito grande. O tanto que ele tem que trabalhar e fazer várias peças e teatro, se envolver em inúmeras atividades que são paralelas a esse universo midiático, até ele conseguir ali, entendeu? Um músico também, o tanto que ele tem que estudar. E como ele estuda, um bom músico, né? Um bom, vamos dizer assim, profissional da área de música, né? Eu toco um pouquinho de sax, brinco um pouquinho e tal, né? Logicamente, né? Mas eu sei, eu tenho certeza, né? Eu tenho ciência que me falta muito estudo e conhecimento, né? Para que eu possa ter uma habilidade maior, uma independência maior em relação a isso. E consequentemente, entendeu? Eu sei que quanto, entendeu? Muitos músicos estudam e se esforçam para desenvolver, vamos dizer assim, de maneira eficaz, de maneira plena, todo esse conhecimento, né? Todo esse desejo, essa vontade que ele tem. Então isso daí faz parte, o quê? Faz parte da vontade idealística, né? E faz parte desse poder da vontade e dessa realização que é possível. Você quer fazer uma faculdade de biomedicina? É possível fazer, né? É possível realizar, né? É possível você conseguir, entendeu? Isso daí. Não é impossível, né? Ele tocar violão, não é impossível. Fazer medicina veterinária, não é impossível, né? E vocês estão caminhando, né, nessa ação. Vocês estão caminhando, entendeu? Nesse objetivo. Vocês estão estudando, vocês estão terminando, né, o ensino médio, se preparando a novas etapas da sua vida e, consequentemente, né, a realização de muitas vontades, né? Isso daí não é, entendeu? Eu estou dizendo simplesmente porque eu estou filmando, né? Dizendo isso para a câmera, né? Tentando aí, vamos dizer assim, convencer vocês de algo, né? Que vamos dizer assim, que é irreal, né? Ou é fantasioso. Não é, né? Percebo que eu não desenvolvi, né? Ou não desenvolvi essa aula, logicamente, e não trabalhei, né, todo esse conhecimento, toda essa ação através da vontade, de uma maneira, vamos dizer assim, fantasiosa, dizendo que a vida não tem percalços, entendeu? E que nós não iremos enfrentar todos eles. Não, iremos. Mas a única chance que nós temos de ter a vida dos nossos sonhos é através da vontade. É você compreender qual é a sua vontade e, através de uma ação eficaz, desenvolver isso daí. Então, a primeira característica de uma ação eficaz é a preparação. Então, devemos preparar. Não importa a maneira como você queira preparar. Você quer, por exemplo, tocar violão, né? Preparação é você o quê? Você compreender que escolas ensinam violão. Se na internet você pode aprender a tocar violão. Se você tem facilidade para aprender na internet, né? Se você tem familiaridade com o instrumento, se você gosta realmente do instrumento, do som do instrumento. Se você gosta de música também. E que tipo de estilo musical você gosta e quer seguir. Então isso daí é uma análise da sua vontade, uma preparação em relação àquilo que você vai fazer. A disciplina, entendeu? É a maneira como você vai se organizar em relação a isso. O tempo que você vai ter para estudo, o tempo que você vai ter para fazer aula, seja ela virtual, online, né? Seja ela, por exemplo, presencial. Então a disciplina vai levar você a essa realidade. E a perseverança, né? Além da disciplina, a perseverança, quer dizer, mesmo você passando por várias dificuldades, você não tendo tempo, entendeu, para tocar, para você aprender, para você desenvolver tudo isso, você persevera, você consegue. Em relação à faculdade, também, né? A preparação, se é realmente esse curso que você quer, né? Se esse curso realmente faz parte da sua vida, seus sonhos, se faz parte daquilo que você gosta realmente. Quando eu escolhi história, é porque eu gosto. Eu gostava de desenhar, eu gostava de escrever, mas eu fui perceber a minha, vamos dizer assim, vocação em relação à história no cursinho que eu fiz. Então o cursinho para mim foi um divisor de águas, né? Os professores ali ensinando, eu tinha uma vontade muito grande de compreender não só o intercurso bíblico, né? Não só a antiguidade oriental e clássica, o pensamento judaico-cristão, Roma, né? Judéia, a história de Israel, a história da igreja cristã, não simplesmente isso, mas toda a história em si, né? A história do Brasil. Então tudo isso daí foi nascendo em mim, essas vontades, e eu fui realizando de acordo com a minha própria formação. Da mesma forma você,
em relação a essa vontade de você cursar, né, a faculdade que você escolheu. Pode ser uma escolha, entendeu? De agora, pode ser uma escolha a priori. Pode ser que você, em determinado momento da sua vida, você escolha uma outra coisa, né? As necessidades levam também a escolher outras coisas, ter novas vontades. E essas novas vontades também não nos irão fazer frustrado. O problema muitas vezes, entendeu? Que muitas pessoas quando fazem faculdade, é que às vezes eles fazem faculdade para ganhar dinheiro, mas ele não gosta daquilo ali, entendeu? Então o que acontece? Ele faz aquela faculdade, depois ele vai fazer aquilo que ele gosta, que é outra faculdade. Então ele perdeu tempo na vida dele, entendeu? Fazendo algo que ele não gostava. Perdeu tempo fazendo algo que ele não gostava, mas adquiriu experiência e conhecimento que pode ser útil para o resto da vida, entendeu? Mas algumas vezes a vontade dele, o desejo é totalmente oposto daquilo que ele escolheu, justamente para poder ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, você ter sucesso profissional, sucesso de vida, qualidade de vida, é resultado do quê? De uma boa ação profissional, de uma ação eficaz, né? De uma boa atuação profissional, de você se sentir bem com aquilo que você faz. Então, consequentemente, tudo aquilo que você vai fazer vai ter sucesso. E isso daí vai atrair novas perspectivas, você vai chamar a atenção de outras pessoas, você vai garantir o seu espaço e, consequentemente, dinheiro. Talvez não muito, talvez pouco, mas satisfatório, né? É logicamente que, por exemplo, entendeu? Você ser cerceado daquilo que é fisiológico, aquilo que é básico, você não tem condições de se alimentar bem, você não tem condições de morar bem, você não tem condições, né, de ter uma vida digna, é lógico que é ruim, né? Isso daí, entendeu? Vamos dizer assim, não é ruim, é péssimo, né? Mas isso não, entendeu, pode impedir você de ter vontade, inclusive, de ter uma vida melhor do que aquilo que você está vivendo naquele momento, né? Uma vontade, né, de você ter uma condição de vida satisfatória, qualidade de vida. Às vezes, por exemplo, pessoas que têm muito dinheiro e poder aquisitivo não têm qualidade de vida, né? Porque eles não usufruem daquilo que eles têm. Eles não conseguem, vamos dizer assim, ser felizes com aquilo que eles têm. Eles só vão adquirindo bens, propriedades. Mas o sem terra invade, né? Os bens são roubados, porque ele não usufrui. Você vê quando Cristo ele fala, não junteis tesouro na terra, né? Não juntei muitos tesouros e bens, né? Porque você sabe que os ladrões roubam e corroem, mas a juntar tesouros nos céus. Ele não está errado ao afirmar dizer isso daí, né? No tocante, entendeu? A não utilização desses bens que você tem e da maneira como isso daí não é útil para a sua vida, essa superficialidade. Então você adquire muitos bens, mas os ladrões roubam, as traças corroem, você acaba perdendo. E aquilo que é melhor, aquilo que é maior, aquilo que está acima de tudo isso daí, você deixa, entendeu, de ter, você deixa de conseguir. Você não é feliz mesmo tendo tudo. Essa é um outro oposto, é uma outra realidade em relação à nossa sociedade, em relação ao ser humano em si. Essa discussão é muito ampla. Então a preparação é você compreender aquilo que você quer, aquilo que você deseja, se é realmente isso que você quer, né? Que faculdades você vai cursar, se tem bolsas para isso daí, se você pode conseguir uma bolsa, você pode conseguir um desconto maior, né? Se você tem condições para continuar o curso. Então isso daí, entendeu? É a sua preparação. A disciplina, seguindo essa linha de ação, dando, vamos dizer assim, vida a essa vontade nossa de cada dia, essa vontade idealística, né? Esses ideais, né? É a maneira como você vai se aplicar, entendeu, em tudo isso daí. A maneira como você vai se preparar. Vocês estão se preparando, mas a maneira como você vai se preparar também no decorrer desse curso. Se você vai ter disciplina, se você vai cumprir com as suas obrigações do curso, né? Se você realmente vai dar prosseguimento, se mesmo muitas vezes cansado, você irá dar continuidade a tudo isso daí, né? Você vai realmente continuar a desenvolver aquilo que você tem enquanto vontade, a sua vontade. No caso aqui, é o término desse curso, a sua vontade idealística. Isso daí nos leva à certeza de que sem perseverança nós não conseguiremos. Então a perseverança, né, você não desistir, você continuar, né, executando esse sonho, esse objetivo, essa vontade, esse ideal, é o que te garante o quê? Aquilo que nós iremos compreender enquanto realização. Oi? Beleza, tá jóia. A gente continua aí e eu vou disponibilizar esse vídeo na internet, aí, então quer dizer, você vai ter acesso também. Obrigadão. Tá jóia, obrigado.
semana, no final de semana. Maravilha, obrigado, agradeço. Então, essa realização, né? Vamos dizer assim, essa concretização da vontade através da ação, o meio de realização da vontade é ação, né? E o ato final é realização. Para que nós venhamos compreender essa questão de realização, é interessante compreender um pouco aquilo que Aristóteles disse no seu livro A Metafísica, né? Na temática, né? Desenvolvida, né, por ele mesmo enquanto ato e potência. Eu falei isso aqui acho que na aula anterior. O que seria ato e potência? Então, todos os seres vivos, eles têm uma potência em si, eles têm um potencial. Uma semente ela tem um potencial para se tornar uma árvore, uma árvore, tem potencial para se tornar uma verdura, né, e qualquer outra coisa em si, né? A semente ela tem esse potencial. Então isso daí é potência. E qual que seria o ato, né? A realização, por exemplo, dessa semente, se tornar uma árvore, se tornar um vegetal, né? Se tornar uma flor, uma rosa, né? Se tornar tudo aquilo que ela tem capacidade de se tornar e ser, né? Schopenhauer ele vai dizer que isso é vontade, né? Como que se houvesse uma vontade na semente, né? Para ela se desenvolver dessa forma, né? E o que é interessante, entendeu? É que nós, vamos dizer assim, temos essa vontade. Logicamente, entendeu? Aí Schopenhauer se aplica, entendeu, a toda confecção, a toda a realidade, vamos dizer assim, existente em relação à vontade, né? Mas é interessante nós compreendermos essa vontade em relação aos seres, vamos dizer assim, vivos, né? E que pensam, né? Que tem cérebro, né? Que tem capacidade aí cognitiva, intelectual. Então, entendeu? Esse ato e potência, né? Ele se aplica a todos os seres, independentemente de se ter uma capacidade cognitiva cerebral, né? Todos os seres enquanto vivos, né? Segundo Aristóteles, logicamente também, né? E tudo aquilo que esse objeto ele tende a ser, né? Ele é através desse ato final, né? E toda essa potencialidade é desenvolvida através desse ato final. Eu falei a respeito, por exemplo, de objetos vivos, mas Aristóteles também cita, assim como Schopenhauer também, objetos inanimados. Ele vai falar, por exemplo, o papel de um escultor, que ele vê, por exemplo, um tronco ou uma rocha, e através da sua ação, ele esculpe ali uma imagem, ele esculpe aí uma escultura, né? Ele cria algo a partir do nada, a partir daquele tronco, a partir daquele objeto que é inanimado. Então, aquele objeto, toda a potencialidade dele foi desenvolvida através da ação externa, no caso aí, de um escultor. Então, Aristóteles, ele traz isso daí como ação, por exemplo, sobrenatural, né? Ao todo, né? Aquele que constrói todas as coisas, se aproximando da ideia divina mesmo, né? De Deus enquanto construtor, vamos dizer assim, de todas as coisas. Mas o objetivo nosso é nos voltarmos a essa questão da vontade e especificamente a realização. Então, por que eu falei em relação a ato e potência? Porque a vontade, ela nos leva, essa vontade idealística, ela nos leva a desenvolver tudo aquilo que nós, enquanto essência, podemos realizar. Olha quantas pessoas, entendeu, morrem, né? E morreram sem realizar aquilo que tanto sonhavam, né? Sem realizar aquilo que tanto desejavam, né? Tem vários relatos de discursos, né? de pessoas, né? Que foram entrevistadas em uma situação assim, né? de próxima da morte, uma situação, né? de final, né? De vida, né? E algumas pessoas, né? Perguntaram a essas pessoas, né? Perguntaram a eles, assim como podem um dia perguntar a nós também, né? Qual que era a sua maior frustração, né? A frustração dele era que ele não ter realizado tudo aquilo que ele queria realizar, né? Esse é o pior problema, né? Pessoas que morrem muito jovens, cedo, né? Triste, né? Não é fácil, né? É algo que realmente nos comove, enfim, né? É muito triste, por quê? Porque toda a potencialidade dele foi cortada, né? E muitas pessoas, mesmo, entendeu? Morrendo aí com 90, 100 anos, de idade, também pode ter essa mesma, né?
essa mesma compreensão de mundo, né? De tudo aquilo que ele queria realizar, ele não realizou, quer dizer, ele perdeu tempo, né? Não julgando ou criticando a ação dele, porque na verdade ninguém perde tempo, né? A vida, ela vamos dizer assim, maravilhosa, mas ele deixou de realizar aquilo que ele poderia realizar enquanto potencialidade, enquanto essência, né? Essa semente não germinou de uma maneira satisfatória como poderia germinar. Essa árvore não foi tão grande assim como poderia ser feito, como poderia ter sido, né? E por quê? Porque ele não deu vazão à sua vontade idealística, né? Por quê? Porque ele não observou a si mesmo o que ele queria, o que ele saberia que poderia ser muito bom para ele, né? E para todos em si. Quantas mulheres também não são frustradas e foram frustradas, né? Em realidades, por exemplo, aí, sociais, né? Em contextos históricos, vamos dizer assim, antes da década de 60, até mesmo depois também, né? Que cerceou a mulher das suas vontades, né? Das suas vontades, vamos dizer assim, idealísticas, né? De ser uma boa profissional, né? De ser, além de enfermeira e professora, desenvolver uma outra função que aparentemente é tipicamente masculina, mas que não tem gênero, não tem sexo, né? E em virtude do lar, em virtude, entendeu, da sua obrigação familiar, ela deixa isso daí, né, a sua vontade idealística, né, para se voltar a, vamos dizer assim, aquela necessidade, né, aquela realidade que ela está vivendo. E muitas vezes ela é frustrada em relação a isso. Se ela se satisfaz, se ela está feliz com tudo isso daí, é sinal que surgiu uma outra vontade nela. É sinal, entendeu? Que a vontade, que essa outra vontade, por exemplo, de ser mãe, de cuidar de seus filhos, trouxe ela a plenitude. Então tá bem, tá ótimo, entendeu? Né? E é satisfatório. Se a pessoa, por exemplo, tem uma vontade, né, de desenvolver, por exemplo, uma ação, né, e é maravilhoso. Eu estava observando já desse, por exemplo, o pedreiro, né, quem trabalha com construção civil, né, ele é um artista, entendeu? E ele tem que ter uma precisão muito grande para executar bem o trabalho dele. E muitos são realizados fazendo isso daí, entendeu? Mesmo nessa nossa sociedade, entendeu? Compreendendo, né, e observando as pessoas que trabalham com as mãos de maneira pejorativa, e isso daí tem uma explicação histórica, isso daí vem desde a época do Brasil colônia, né? A elite realmente ela não fazia nada, né? E tudo estava delegado aos escravos, né? A população das cidades. Então tudo aquilo que era, entendeu? Vamos dizer assim, realizado com as mãos, com a força física, era descaracterizado, porque a elite nossa era muito perdulária e não fazia nada. Diferente, por exemplo, da elite norte-americana de formação inglesa, puritana, protestante, que todos trabalhavam, entendeu? Mesmo, entendeu, ali os grandes proprietários rurais, os grandes latifúndios que tinham, né, quantidade enorme de pessoas que trabalhavam para ele em regime de escravidão, não deixa de ser um modo escravista de produção colonial. Mas, entendeu, ele trabalhava. Dia 1º de maio, por exemplo, nos Estados Unidos, se constrói celeiros, né? Erguem aquelas casas, né? Aqueles celeiros. No Brasil descansa. Não criticando o Brasil, não. Cada cultura é sua cultura. Tudo bem, vamos descansar, maravilha. Mas, entendeu, o problema do Brasil é descaracterizar profissões que são excelentes. Eu falei, por exemplo, do pedreiro, mas tem um músico também. E outras atividades. O professor, por exemplo, nos nossos dias, ele é muito descaracterizado. Pelos alunos, pela sociedade, não tem um valor merecido. Ele é observado como alguém assim, né, que pode ser facilmente descartado, né, infelizmente. E olha o papel primordial que tem um professor na sociedade, no mundo como um todo. Sem professor você não tem nenhum profissional, em qualquer área, né? Na verdade não tem. Então, entendeu? A sociedade nossa descaracteriza isso. Né? E observa só aqueles, por exemplo, que têm status, têm sucesso, têm muito dinheiro, né? Ou aqueles que estão relacionados, por exemplo, ao pensamento lógico, matemático, né? Ou trabalham, por exemplo, aí em uma área pública de muito destaque, ou os grandes artistas midiáticos, né? Podem ser observados aí de maneira, vamos dizer assim, eficaz, né? De maneira satisfatória. Agora os outros, né, são, vamos dizer assim, deixados à margem em relação a isso. Sendo que, na verdade, por exemplo, essa questão de realização, né, ela vai muito além daquilo que está relacionado ao benefício financeiro. Uma pessoa, por exemplo, não é justificando, entendeu? Não é isso, entendeu? Né? Com certeza, eu, enquanto profissional de história, né,
aí, né, minha própria formação, logicamente que eu quero uma realidade melhor, as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor do que tem, né, em todos os sentidos, em relação ao profissional, em relação, por exemplo, à família, né, em relação àquilo que tem, em relação a tudo, uma qualidade de vida satisfatória em todos os sentidos, onde ele possa viajar, onde ele pode ter tempo mais. Então, voltando ao conteúdo, onde ele possa, né, ter uma vida aí satisfatória, uma vida realmente que faça a diferença, né, uma vida eficaz, né, em relação a tudo isso. Mas perceba, entendeu, que essa questão de potencialidade, essa realização, ela perpassa, entendeu, aquilo que nós observamos enquanto garantia financeira, sucesso financeiro, entendeu, isso, aquilo. Muitas pessoas, por exemplo, entendeu, né, são felizes com pouco que têm, estão realizadas, entendeu. Se isso daí te faz bem, se você se realizou com isso daí, o interessante é você desenvolver essa sua vontade realística de maneira plena, né? E ele está realizado por quê? Porque a ação dele vai além vamos dizer assim, daquilo que ele ganha, daquilo que ele recebe. Isso daí torna ele o quê? Feliz, né? Eu, por exemplo, entendeu? Ao realizar o que eu estou realizando agora, eu estou, de certa forma, dando vida à minha vontade idealística, né? E realizando um ato, né? E realizando, vamos dizer assim, um pouco da minha potencialidade. É lógico que não em toda a sua totalidade, por quê? Porque eu ainda não morri. Então, enquanto a gente for vivo, a gente vai desenvolvendo várias vontades, várias, né? Vamos dizer assim, necessidades surgem, mas várias vontades idealísticas, vários ideais, né? E consequentemente nós vamos realizando tudo isso daí e vamos mudando também essas vontades de acordo com a nossa realidade, que é a próxima parte da nossa aula, que está relacionado o quê? À conclusão. Então, por exemplo, observando os passos, né, dessa vontade. Então, a princípio, né, o poder da vontade. O ser humano ele tem uma vontade fisiológica, uma vontade idealística. O ser humano, se ele conseguir compreender a si mesmo, entender, ele tem a certeza de que ele pode realizar aquilo que ele quer, né, através da sua vontade idealística. É algo que pode ser feito e realizado, né? E ele pode realizar através de uma ação, e uma ação eficaz. E uma ação eficaz demanda preparação, disciplina, perseverança, e todo um caminho a percorrer para que essa vontade idealística, para que esses ideais venham a ser realizados. Isso daí, né, pode, né, nos leva a uma realização final em relação àquilo que nós desejamos, né, de uma maneira plena e satisfatória, essa potencialidade. E quando nós realizamos isso daí, torna-se ato. Ao você terminar a sua faculdade, tornou-se ato. Ao você realizar uma outra vontade, sua idealística, torna-se ato, né? Tudo isso vai sendo construído ao longo da nossa existência. Mas enquanto, por exemplo, a realidade que nós tanto sonhamos não se realiza, e quando, por exemplo, acontecem tragédias ou problemas, né, que nos levam, entendeu, a não realizar isso daí. Então perceba, entendeu, que eu não estou propondo uma fórmula miraculosa em relação a isso, não é? Mas é uma concepção, uma compreensão de vida que nos leva, entendeu, a não simplesmente não nos conformarmos com a nossa realidade e seguirmos adiante em relação à realização dos nossos sonhos, que é primordial, né? Ter sonho, ter vontade não é algo que pode ser descartado, não é algo que pode ser deixado de lado, é algo que tem que ser vivido, né? O problema dos nossos dias é descartar isso daí, achar que isso é besteira. Não é besteira. É o que nos torna pessoas melhores, é a nossa vida, é a nossa potencialidade. Nós não nascemos simplesmente para trabalhar e comer. Não foi simplesmente para isso que nós nascemos, para satisfazermos nossas vontades fisiológicas, as nossas vontades sexuais. Não é só isso, entendeu? Isso faz parte, isso é bom, tem que ter. Isso é sobrevivência, né? Isso faz parte da nossa vida, mas não é só isso, né? Não é só essa realidade, não é só essa natureza, entendeu? Que nós devemos, vamos dizer assim, saciar. Mas a nossa natureza interior idealística deve ser saciada também, construída dia após dia. Mas às vezes, entendeu, nossas vidas passam por problemas que fogem da nossa compreensão, das nossas mãos, né? Você perde emprego, né? Você pode ter outras necessidades urgentes a serem realizadas, né? Mas aquela vontade sua, ela continua ali, né? Nossa vontade, ela tem que, de certa forma, passar pela prova, ela tem que passar, né, por esse tempo hábil até que ela venha a ser realizada em ato. Então isso daí faz parte da nossa construção.
E eu achei interessante uma metáfora, a metáfora da árvore. Então, a árvore, né, se você analisar, vamos dizer assim, o papel, o desenvolvimento de uma árvore, né, ela nasce a partir de uma semente, sim, né, e ela se desenvolve, né, toda a sua potencialidade no ato, e pode durar centenas de anos, dependendo da árvore, do local onde ela está, até milhares de anos, enfim. Só que essa árvore, ela se adapta. Então, a árvore, por exemplo, em um local onde há muitas árvores, né, ela cresce bastante, porque ela tem que procurar a luz do sol. Então, ao ela crescer bastante, ela tem que crescer bastante para cima, e a sua raiz tem que ser muito profunda também. Então, todo o desenvolvimento dela demora muito. Por quê? Porque ela tem que acompanhar as outras árvores e se chegar ao sol, porque o sol é tampado porque há muitas árvores ali. A floresta amazônica, ela é dessa forma porque há muitas árvores. Diferente, por exemplo, do cerrado, uma outra vegetação nossa aqui do Brasil, né, que a árvore ela é pequena. Por quê? Porque não tem tantas árvores ao redor dela, e a aridez do solo, quer dizer, o solo é árido, e não somente a aridez do solo, mas o clima leva ela, entendeu, a não depender tanto assim de água, né? Como, por exemplo, as árvores na floresta amazônica. Então, as árvores relativamente pequenas, adaptadas àquele clima. Na caatinga, então, no semiárido, mais ainda. As árvores arbustivas ali, os cactos, né, que, de certa forma, se desenvolvem a partir daquela realidade geográfica onde eles estão, o clima, a terra. A nossa vida também é assim, né? Se você fizer uma metáfora, uma comparação com as árvores, né? Num ambiente, por exemplo, onde há muita competição, muitas pessoas desenvolvendo aquilo, você tem que crescer bastante. E às vezes esse crescimento demanda tempo, e as raízes têm que ser muito profundas, porque não adianta ser uma árvore grande. Antes de você crescer muito, você não tem raiz, você não tem conhecimento, você não tem base, você não sabe aquilo que você quer, né? E mesmo como muitas vezes algumas coisas atrapalham esse crescimento, quanto mais profunda for a sua raiz, né, quanto mais nutrientes você conseguir trazer para o seu tronco, mais você vai crescer, mais você vai se desenvolver. Semelhantemente, por exemplo, uma árvore em um local onde não tem muita, vamos dizer assim, fartura, não tem muitos nutrientes, ela se desenvolve pouco, né? Só que em contrapartida, então, ela não tem toda uma competição, né? Não há uma competição desenfreada para ela se desenvolver. Ela tem uma liberdade maior para desenvolver, para ela se desenvolver. Então, ela não tem uma necessidade de, vamos dizer assim, de crescer tanto assim, ou de esperar tanto tempo assim. Mas por quê? Porque não há toda uma competição, né, ao seu redor. Isso aí pode ser observado, por exemplo, nas empresas, né, nos grandes empreendedores, nas pessoas que desenvolvem coisas do nada, né, e têm sucesso em relação àquilo. E mesmo, entendeu, né, diante de tanta competição, mesmo passando por um tempo, ele chega, entendeu, ao resultado final, ao seu lugar, ao sol. A nossa vida também é assim. Outra característica em relação à árvore, falei da raiz, que pode ser aplicada ao conhecimento, à nossa bagagem, à nossa experiência, mas podemos falar a outras áreas da árvore, né? Por exemplo, né, o tronco, né, que garante a base e a sustentação dos galhos. Então, todas as nossas ações, toda essa nossa vontade, né, que é engendrada, que nos leva ao crescimento, ela vai se ramificando. Ela não é uma única vontade, não é um único desejo, nós temos várias vontades. E essas vontades, elas vão crescendo para todos os lados, elas vão se desenvolvendo. Algumas vezes a árvore precisa ser podada, a árvore é podada, a árvore é cortada. Alguma coisa acontece que anula aquela vontade, anula aquela realização, mas a vontade continua. E talvez essa vontade se realize de uma outra forma. Talvez uma outra vontade, vamos dizer assim, nasça. E essa nova vontade faça brotar uma área da sua vida que você desconhecia, né? Uma área da sua vida que você pensava que você não tinha habilidade, que você não tinha conhecimento. Então, a nossa realidade social, ela não pode servir como algo que nos impeça de crescer e desenvolver, mas como algo que nos estimule. Então, alguns acontecimentos que muitas vezes nós passamos, algumas realidades que muitas vezes aparentemente nos limitam, na verdade pode nos fazer crescer, pode nos levar a um desenvolvimento melhor, pode nos levar a uma realidade melhor, a uma realidade de vida melhor, a algo que vamos dizer assim, pode ser muito melhor ou maior do que aquilo que nós iríamos desenvolver se nós não fôssemos cortados, podados ou cercados por competição, né? Ou impedidos de realizar aquilo da maneira como nós queríamos realizar naquele momento, naquele instante.
Então, o interessante, né, seguindo essa questão da árvore, né, essa questão da realização enquanto ato e potência, é que nós nunca esqueçamos a nossa vontade idealística, né, porque é isso que irá nos levar a uma ação e um desenvolvimento potencial em nós que, né, nos leva a várias realizações, mesmo quando aparentemente somos cortados, né, e cerceados em relação a esses nossos sonhos, em relação a essa nossa vontade, em relação a esses nossos objetivos. A gente chegou na televisão, exemplos de inúmeras pessoas que sofreram acidentes e depois voltaram, né, a andar, voltaram a se locomover. Você vê aquela menina, atleta, né, que sofreu um acidente, não sei se ela estava esquiando, não sei. E eu postei no Facebook, ela voltando, ela era tetraplégica, né, e voltando ao movimento. Em que isso? Daí é vontade, né? Eu até coloquei vontade destrutiva. Ela tem uma vontade que não morre, entendeu? Né? Ela tem uma vontade. O que é caracterizado como depressão? Essa doença que não é só dos tempos modernos, entendeu? É que ela foi diagnosticada, vamos dizer assim, recentemente, medicada também. É a falta de vontade. A sua falta de vontade é tão grande que você não tem vontade de comer, você não tem vontade de fazer nada, absolutamente nada, né? Então isso daí é depressão, né? É uma doença, e as pessoas, de certa forma, a nossa sociedade, ela padece, entendeu, desse mal, quando ela, entendeu, se priva dessa vontade, quando ela deixa de ter vontade. Alguma coisa está acontecendo com ela. Quando você está muito triste, angustiado, você não tem vontade de nada, você não tem vontade de se alimentar, né? É normal nós passarmos por isso daí, né? Outra coisa que é errado também na nossa sociedade é achar que nós temos que ser felizes sempre. Isso é mentira, entendeu? Isso é falacioso também. É normal nós passarmos por tudo isso. É normal nós passarmos por esse deserto. É normal nós sermos paralisados. O que não é normal é nós morrermos assim. O que não é normal é nós continuarmos assim. Então a proposta filosófica, a proposta de vida hoje, né, ao analisar esses filósofos, a compreender um pouco a respeito da vontade, ao desenvolver essa aula, né, foi realmente trabalhar essa questão, né, do poder da vontade e o quanto nós podemos realizar muito através dessa ação, crer que é poder, né, observar o quanto que o ser humano desenvolveu tanto aquilo que é de bom e de mal, né, através dessa vontade, né, e que realmente, né, tudo isso está em nós, né, nós podemos realizar, é possível, né. Uma frase que eu acho interessante do Barack Obama, Barack Obama é um exemplo também de liderança e superação. Negro, né, numa sociedade que é racista, não sei tão quanto igual a nós, mas é um racismo diferente também, tem toda uma realidade histórica diferente dos Estados Unidos, né? Negro, num país que abrigava a Ku Klux Klan, inclusive há ainda alguns membros da Ku Klux Klan, que matava, entendeu, pessoas de cor no período pós-escravidão, né, que desenvolveu uma guerra, né, em virtude principalmente da questão abolicionista. Quer dizer, um país, né, que tem isso em sua história, que tem esse preconceito enraizado, um presidente negro, né, que disse, né, a sua principal frase, seu modo de campanha, falou: yes, we can. Sim, nós podemos, né? Sim, nós podemos realizar, sim, nós podemos fazer, sim, nós podemos, né, concretizar o nosso sonho, né? Quem diria que os Estados Unidos ia ter um presidente negro, a maior nação do mundo, né, se for ver em termos econômicos, né, imperialistas, políticos, né? Está na ponta do iceberg da nossa realidade histórica, um presidente negro, né? Com um nome, se for ver, que traz medo também, porque é um nome árabe, né? Isso aí veio em virtude da criação que ele teve, um pouco da história dele, se não me engano, acho que da avó dele. Ele tem toda uma construção histórica muito interessante, né? Muito culto, né? Professor de universidade, bom advogado, e bom, logicamente bom político, hábil, né, naquilo que ele desenvolveu, e até hoje você vê todas as nações diplomáticas, né, e sensatas que ele desenvolveu. Um exemplo, entendeu, para a família dele, um exemplo, né, para sua, né, para sua etnia, para sua origem histórica, né, para sua raça, por que não dizer, logicamente, né, um exemplo para aqueles que são excluídos, yes, we can, sim, nós podemos. Então eu citei esse exemplo, mas posso citar muitos outros, né, de pessoas que se superaram e creram realmente que era possível realizar, que era possível fazer. Nós somos levados por uma avalanche pessimista e muitas vezes nós cremos que não é possível, né, porque é mais fácil você muitas vezes não acreditar, né, é mais conveniente muitas vezes você não, né, acreditar em si mesmo, né, não acreditar que as coisas podem mudar, mas podem mudar, as coisas podem ser realizadas.
né? Através de várias formas, né? Desde que nós não esqueçamos, desde que nós não venhamos matar essa nossa vontade idealística, esse nosso ideal, essa nossa necessidade de construirmos uma vida melhor, um mundo melhor, uma realidade melhor. É isso aí, então a aula de hoje foi a respeito disso. Obrigado pela participação. Você tem alguma questão, alguma coisa que você quer? Achei muito boa essa aula, muito boa. Maravilha. Mas que, assim, eu vejo muito as partes da vida da gente, né? As coisas que você idealiza, que nem os meus sonhos foram cortados de uma forma, uma gravidez, né? Aí eu tive que esperar. Sim. Né? Aí agora eu voltei, mas muito bom. Maravilha. E, logicamente, todos esses sonhos vão ser construídos, né? vão ser realizados. Você está no caminho, né? De desenvolvimento de toda essa sua potencialidade, né? E chegando ao ato final, a uma concretização. Eu também, enquanto nós estivermos vivos, a nossa ação, né? Quando nós temos certeza que nós podemos fazer, que nós também influenciamos o meio, transformamos essa realidade, não somos só pessoas que somos levados pelo meio, nós também podemos transformar essa realidade, esse meio, né? A certeza é que nós podemos realizar, né? Nós podemos fazer. Eu também, né? Eu tenho certeza, né, de que um dia, né, realmente eu vou estar realizando aquilo que eu tenho em mente, né, em relação a essa ação discursiva, oratória, trazendo conhecimento, trazendo conteúdo a muitas pessoas, né, motivando pessoas, levando pessoas realmente a terem uma vida satisfatória, motivando a mim mesmo, né, servindo de exemplo tudo isso a mim mesmo, compartilhando ideias, compartilhando experiências, né, lutando realmente por um mundo melhor, por uma realidade melhor. Então, realmente, o que eu quero fazer, né, enquanto profissional de história, ensinando, trazendo conhecimento, mas enquanto alguém também que quer, né, desenvolver essa linha de atuação, vamos dizer assim, não vou dizer só motivacional, mas essa linha de atuação crítica, né, desenvolvendo, né, pessoas, talentos, né, para mim isso vamos dizer assim, é o que eu tenho de sonho, né? É o que eu tenho de ideal. E é lógico que essa vontade vai sendo construída, né? Os planos vão sendo construídos e aos poucos vão sendo realizados. E é com grande satisfação que eu encerro esse conteúdo dessa aula, né? E agradeço mesmo a participação sua e de todos aí. Vamos ver. Muito obrigado.